Fala aí, estudante aqui do canal Matemática para Vestibular. Seja bem-vindo aí para mais uma aula de matemática do nosso canal. Aula essa onde estaremos abordando o assunto de função do primeiro grau. Então, já chega dando aquela voadora maneira nesse joinha aí, compartilhe o vídeo e assine o nosso canal, estudante, clicando aqui ó, no quadradinho vermelhinho marotinho, onde está escrito assinar o canal. Clica agora nesse quadradinho, torne-se assinante do canal e fica por dentro aí das novidades do nosso canal. Beleza? Então tá preparado para essa aula? Então vem comigo que ela tá show de bola e eu tenho certeza que ela vai ajudar você muito nos seus estudos. DJ, libera essa vinheta, DJ. Bom, vamos começar a nossa aula sobre função do primeiro grau, onde aqui eu trouxe a definição do que vem a ser função do primeiro grau. Diz assim, ó, sendo A e B dois conjuntos não vazios e uma relação f de A em B, essa relação f de A em B a gente coloca assim, ó, f de A em B, assim. O em aqui é representado pela setinha. Essa relação f é uma função de A em B quando cada elemento x do conjunto A está associado e somente a um elemento y do conjunto B. Então ele está dizendo o seguinte, uma função, para ser uma função de A em B, cada elemento de A só pode estar associado a um único elemento do conjunto B. Então, por exemplo, se eu tiver um elemento de A associado a dois elementos de B, por exemplo, já deixou de ser uma função de A em B, ok? Então, olha só o exemplo que eu coloquei bem tranquilo para nós começarmos a entender o conceito de função. Então, tem aqui, ó, dados conjuntos A, cujos elementos são 0, 5 e 15, e o conjunto B, cujos elementos são 0, 5, 10, 15, 20 e 25, e seja a relação de A em B expressa pela fórmula y igual a x mais 5. Vou colocar ela aqui, ó, y igual a x mais 5, onde esse x pertence ao conjunto A e y pertence ao conjunto B. Então, veja só, se x pertence ao conjunto A, eu vou trocar esse x por cada elemento do conjunto A. Então, eu vou começar trocando aqui pelo 0, por exemplo. E aí vai ficar 0 mais 5 é igual a 5. Então, eu já tenho aqui, ó, que quando x for 0, o y vai dar 5. Farei a mesma coisa para o x valendo 5. Assim. 5 mais 5, 10. E por último, vou fazer para x valendo 15. Ó, para x valendo 15, o y vai dar 20. Aí. Então, olha o que eu tenho aqui. Para x igual a 0, o y vale 5. Então, eu vou ligar aqui, ó, 0 com 5. Tá? Para x valendo 5, o y deu 10. Então, vamos ligar aqui o 5 ao 10. E para x valendo 15, o y deu 20. Então, vamos ligar aqui, ó, o 15 ao 20, assim, ó. Então, veja só, cada elemento do conjunto A, ele está associado a apenas um único elemento no conjunto B. Então, eu posso dizer que isso daqui é uma função f de A em B, porque cada elemento de A possui apenas um correspondente em B. Então, quando eu tenho isso aqui, ó, f de A em B, nós temos que o A
ele é chamado de domínio, tá? Domínio da função. Então, quando eu tenho uma função de A em B, o A é chamado de domínio. Ou seja, se a função fosse o contrário, fosse de B em A, o domínio seria o B. Então, esse B aqui, ele vai ser o contradomínio. Tá? O B é chamado de contradomínio. Agora, tá vendo aqui esses números onde a setinha tá batendo? Esses números são chamados de imagem da função. A imagem é aonde bate a setinha. Então, seria 5, 10 e 20. Então, tá aí. Eu expliquei para você, estudante, o conceito de função do primeiro grau, né? E ainda coloquei aqui nos conjuntos para você entender. Quando a função é de A em B, o A é domínio, o B é contradomínio. Quando a função é de B em A, quando é assim no caso, B em A, o B chama-se domínio, tá? Domínio, e o A contradomínio. Beleza? Bom, para que seja uma função de A em B, cada elemento de A só pode ter um e somente um correspondente em B. Tranquilo aí, estudante? O próximo assunto, ainda sobre função do primeiro grau, é o estudo do domínio da função do primeiro grau. Então eu coloquei um exemplo aqui assim: determinar o domínio da função f de x igual a 2x menos 3 dividido por x menos 2. Então, estudante, vamos começar aqui. Eu vou botar assim, ó, f de x é isso aqui, ó, f de x igual a 2x menos 3, tudo isso aí vai ficar dividido x menos 2. Bom, a função do primeiro grau, ela pode ser representada assim: f de x igual a x mais b, ou ela pode ser representada assim: y igual a x mais b. Tanto faz, tá? É uma coisa ou outra. Bom, aí vamos voltar aqui para a nossa fração. Olha, eu vou fazer uma pergunta aqui bem simples, estudante. Por exemplo, quanto é 2 dividido por 0? Bom, 2 dividido por 0 é uma conta impossível de se fazer. Por quê? Porque não existe um número que, ao multiplicar ele por 0, vai ter 2 como resposta. Então, ou seja, quando você vai dividir, você não pode ter 0 na fração. Porque se você tiver 0 na fração, o denominador da fração ele for 0, essa fração fica impossível de se resolver. Então, ou seja, esse x menos 2 aqui, ele não pode ser 0, ou seja, ele tem que ser diferente de 0. Passo menos 2 para o outro lado, pronto. X tem que ser diferente de 2. Então, qual seria o domínio dessa função? Vamos colocar aqui, ó. O domínio da função seria qualquer x real, ou seja, qualquer x que venha a pertencer ao conjunto dos números reais, porém, tal que esse x ele não pode ser o 2. Tem que ser diferente de 2. Esse seria aí, no caso, o domínio dessa função f de x. Tranquilo, estudante? Poxa, por que tem que ser x diferente de 2? Porque isso daqui não pode dar 0. Olha lá. Se der 0, essa fração aqui fica impossível de se resolver. Então tá aí o domínio: x pertence aos reais, tal que x tem que ser diferente de 2. Tranquilo aí, estudante? O próximo exemplo diz assim, ó, determinar o domínio da função f de x igual
a raiz quadrada de 2x menos 3. Então vamos lá, vamos colocar aqui assim, ó. F de x igual a raiz quadrada de 2x menos 3. A pergunta que eu faço para você é o seguinte, estudante. Existe raiz quadrada no conjunto dos números reais de número negativo? Não, não existe. Então, esse valor que você está vendo ele aqui dentro da raiz quadrada, ele não pode ser negativo. Ou seja, só pode ser positivo. Significa que só pode ser maior que zero. Só que a gente aprendeu também que raiz quadrada de zero é zero. Então, esse número aqui pode ser zero? Pode, porque raiz de zero existe. Então, isso daqui pode ser zero? Pode. Então, na verdade, ele tem que ser maior e igual a zero. Professor, não entendi. Tá bom, estudante. Vou te explicar novamente, tá? Olha, esse número aqui, ele está dentro da raiz quadrada. Nós aprendemos lá no ensino fundamental que dentro do conjunto dos números reais não existe raiz quadrada de número negativo. Logo, 2x menos 3 não pode ser um número negativo, ele tem que ser um número positivo. E todo número positivo são aqueles maiores que zero. Então, isso daqui tem que ser maior que zero. Uma outra coisa, existe raiz de zero, que vale zero. Então, isso daqui pode ser zero? Pode também. Então, na verdade, 2x menos 3 ele tem que ser maior e igual a zero, para que essa raiz possa existir, ok? Jogou esse menos 3 para o outro lado, ele vai positivo, assim, ó. É só descer o 2 dividindo, assim, x maior ou igual a 3 sobre 2. Então, qual vai ser o domínio dessa função? O domínio vai ser x pertence ao conjunto dos reais, ou seja, o x pode ser qualquer número real, desde que ele seja maior ou igual a 3 sobre 2. Tranquilo? Então tá aí, estudante. Vem comigo aí no próximo exemplo. Próxima questão vem dizendo assim, ó, determinar o domínio da função f de x igual a raiz quadrada de x menos 4 mais 1 dividido pela raiz quadrada de x menos 2. Vamos começar por esse daqui. Raiz quadrada de x menos 4. Olha, como nós já aprendemos, não existe raiz quadrada de número negativo no conjunto dos números reais. Então, isso daqui tem que ser positivo. Vamos colocar assim. Só que existe também a raiz quadrada do zero. Então, isso daqui pode ser zero? Pode. Então, tem que ser maior e igual a zero. Jogou esse menos 4 para o outro lado, ele vai positivo. Então, vai ficar x maior ou igual a 4. Agora, vamos fazer o outro. Raiz quadrada de x menos 2. O que acontece agora? Acontece que esse que está aqui, ó, ele está no denominador de uma fração. Então, ele não pode ser zero. Ele só pode ser um número positivo. Assim. Porque isso aqui não pode dar zero em hipótese alguma. Porque se der zero, essa conta aqui, ó, ela fica impossível de se resolver. Jogou o menos 2 para o outro lado, vai ficar positivo, então vai dar x maior que 2. Então, eu tenho aqui dois intervalos, x maior ou igual a 4 e x maior que 2. Eu vou fazer agora a representação geométrica desses dois intervalos. Vamos começar por esse aqui, x maior que 2. X maior que 2 é um intervalo aberto, logo é bolinha vazia. Eu vou botá-la aqui, ó. Tá? A bolinha vazia. Maior está para a direita, então eu vou pintar aqui, ó, para a direita do 2, assim. E aí eu vou colocar aqui, ó, 2. Tá?
Bom, o 4 ele tem que vir na frente do 2, já que ele é maior que 2. Lembrando que esse intervalo aqui é fechado, maior ou igual. Então é bolinha pintada. Então é bolinha cheia. Vamos pegar aqui a bolinha pintada e vamos colocá-la aqui. Maior que 4 está para a direita do 4. Então a gente vai pintar a direita do 4, assim, ó. E aqui eu vou colocar 4. Aí agora eu preciso procurar a interseção desses dois intervalos, porque a interseção entre esses dois intervalos é que vai me dar o domínio da função. Ô professor, e quando não tiver interseção então? Bom, estudante, quando não tiver interseção, o domínio será vazio. Mas nesse caso aqui tem interseção. A interseção é as duas partes pintadas de rosa, ou seja, essas duas partes aqui. A minha interseção ela estará a partir do 4, ou seja, para todos os valores maiores que 4. Então, o domínio dessa função vai ser x pertence ao conjunto dos números reais, tal que esse x tem que ser maior ou igual a 4. Tranquilo e suave, estudante? Tranquilo e suave para você? Eu sei que ficou, hein, estudante? Porque aqui no nosso canal é onde você encontra a melhor didática do YouTube e onde o teu sucesso, com certeza, ele é garantido. E aí, estudante? Gostou da nossa aula aí? Curtiu aí o nosso conteúdo? Pô, estudante, então dá aquela moral maneira pro nosso canal. Aí, joinha no vídeo, compartilha o vídeo. Estudante, deixa um comentário aí também sobre a aula, porque o teu comentário, estudante, ajuda aí muito o engrandecimento do nosso canal para que possamos continuar produzindo conteúdo de qualidade para você estudar. Então, deixa teu comentário aí, porque ele também é muito importante para o nosso canal. Beleza? Olha, fica com Deus, um grande abraço aqui desse teu amigo e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau, fui!